muito grata a Deus por isso e por tudo aquilo que Ele já fez e ainda vai fazer, não por nós, mas apesar de nós. Amém? O tema de hoje, não sei se você percebeu, se você começou a sentir aí na sua casa um clima diferente, mas o tema de hoje é alegria. Uhul! Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E eu quero compartilhar aqui com vocês duas histórias de duas pessoas que tiveram e passaram por momentos de dificuldades, mas se lembraram e tiveram a convicção dos momentos de adversidade que a alegria do Senhor foi a força deles. E não vai ser diferente na minha e na sua vida. Obrigada, Felipe. Nós estamos passando e não sabemos até quando, né? Por situações e momentos, muitas pessoas com crise de ansiedade, tristezas, por inúmeros motivos, situações, cada um sabe o que acontece dentro do seu lar, no seu trabalho, dentro de si. Mas hoje eu vim lembrar para você que a alegria do Senhor é a sua força. É a sua força. Independente da situação, da circunstância que você se encontra, você precisa se lembrar que a alegria do Senhor é a sua força. Durante algumas semanas, o Senhor tem falado e ministrado isso no meu coração. Nós, como pessoas, muitas vezes nos abatemos com as situações e, sabe, não está errado, porque nós somos humanos e cheios de sentimentos. O Senhor nos criou e nos formou dessa forma. Mas a gente tem que entender que nós não podemos nos prostrar diante de um sentimento ou uma situação. Nós temos que nos lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força e que Ele é conosco, Ele é por nós. Não por nós, mas apesar de nós. Então, gostaria de pedir para que, de repente, você esteja na sua casa, se você está com a sua Bíblia do lado, ou você quiser anotar, diz assim Neemias, que é o primeiro personagem de hoje que eu vou falar um pouquinho com vocês. Neemias 8:10. Disse-lhe mais: Ide e comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Os judeus, eles escutaram essas palavras de Neemias num contexto bem complicado da sua história. Eles tinham passado eles tinham sido reféns do povo babilônico e eles tinham sido exilados na sua terra natal. E Neemias, ele trabalhava com o rei, ele era copeiro, e o seu irmão, então, chega depois de um tempo e fala, olha, o negócio está feio lá para o nosso lado, você sabe que todo mundo se dispersou, o que ficou escravo, a cidade de Jerusalém está destruída. E Neemias, então, diante dessa notícia, ele se entristece muito. De repente, você também já deve ter escutado várias notícias, ou se depara com, de repente, com a notícia triste, um emprego, de repente um ente querido que você perdeu, e você se entristece também. Como eu falei, a gente é humano, a gente tem emoções, e tudo bem você ficar triste por um momento. E Neemias ficou triste, ele se entristeceu muito no seu coração. Mas sabe, algo que eu percebo na história de Neemias é que ele não foi, diferente de muitas pessoas, diferente de muitas vezes que eu fiz, ou até mesmo você que está assistindo já pode ter feito isso, ele foi chorar com Deus. Ele não foi pedir ajuda para alguém que não sabia ou que estava fora do problema. Ele não foi reclamar, ele foi primeiro entregar e apresentar a causa dele diante de Deus. Se você, de repente, está passando por um momento difícil, ou um sentimento, ou uma tristeza, eu quero te dar esse conselho. Vá aos pés do Senhor. Vá aos pés de quem pode e entende a sua dor, de quem vê dentro de você o que está se passando, o que está acontecendo. Vá para Ele, que Ele entende. Ele te formou, Ele te conhece, Ele conhece a mim, conhece você. A palavra diz que até os fios da nossa cabeça, Ele sabe, Ele formou cada célula. A palavra diz que antes, quando era ainda de uma forma informe no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia. Ele já me conhecia, Ele já te conhecia. Então, vai chorar suas dores aos pés da pessoa certa. E Neemias fez isso, ele foi até os pés de Deus, e lá ele chorou, e ele fez um propósito com o Senhor, fez um jejum.
e apresentou a situação dele a Deus. Falou: Deus, olha, o meu povo está cativo, a minha cidade está destruída, a minha terra natal. O meu irmão vem aqui me contar, isso me entristeceu. E ele apresentou a Deus e continuou com a vida dele. Ele era copeiro, então ele precisava desempenhar o trabalho dele ali no palácio. Então aquele rei, quando veio servir, observou, né, que Neemias estava triste, abatido, e falou: você está diferente, Neemias? Gente, eu estou conjecturando aqui uma conversa, versão Fabíola 2020, tá? Imagino que o rei chegou assim, devia contar, e o Neemias ali, sempre, né, sim, senhor, compartilhando, mas o Neemias estava quieto. E o rei falou: Neemias, você está diferente, você está estranho, o que está acontecendo com você? Você não deu nem uma risada, minha piada sem graça, você não quis provar uma uva para ver se está... E Neemias falou: poxa, fiquei sabendo de uma história, rei, que a minha cidade está destruída, meu irmão... E ele contou toda a situação para o rei. E o rei, claro, né, que Neemias tinha orado e tinha feito o propósito, né, entregado ao Senhor a causa. E o rei, então, possibilitou que Neemias voltasse e regressasse para reconstruir, então, essa cidade. E no desenrolar da história ali, depois, antes de Neemias 8, 10, esse texto que eu li com vocês, tem toda a história que o rei não somente liberou para que ele fosse, então, até a sua cidade, mas ele deixou de tempo indeterminado. Né? Ele, se eu não me engano, ele ficou mais de 12 anos fora da sua função para tentar reconstruir a cidade de Jerusalém, e deu as cartas que ele precisava, as liberações por onde ele podia passar. Então, o povo estava lá sofrendo por causa do seu pecado, por causa, né, da sua desobediência, e eles achavam que aquilo era um castigo de Deus. E eles estavam sofrendo, ao invés de arregaçar a manga, então vamos trabalhar, vamos fazer isso. E eles estavam tristes, sofrendo. E a gente fala: a alegria do Senhor é a nossa força, mas o texto, né, original é a vossa força, é a tua força. A gente sabe que a partir das traduções as coisas, né, as palavras vão se modificando, mas ele falou: olha, não chorem. É tempo de celebração do Senhor. O Senhor está dando mais um dia. A misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas. É tempo de perdão. É tempo de a gente compartilhar o que a gente tem. É tempo de amar. É tempo de nos aproximarmos da presença do Senhor. Porque a alegria do Senhor nos fortalece. A alegria do Senhor nos fortalece. Muitas pessoas, a gente ouve tanta coisa nesse momento, tanta história, tantas suposições, mas nós não podemos nos esquecer, como igreja do Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é tempo de achar um porquê de que as coisas acontecem, mas é tempo de nos unirmos como pessoas e lembrarmos a uns aos outros que a alegria do Senhor é a nossa força. É tempo de a gente celebrar todos os dias a misericórdia e a graça do Senhor que se derrama sobre as nossas vidas todos os dias quando nós levantamos. Quando abrimos nossos olhos, a misericórdia do Senhor ela se derrama, ela é renovada todos os dias. E a gente não pode se esquecer disso. A gente não pode se esquecer disso. Mas, infelizmente, e tem muitas pessoas porque também não conseguem, ficam presas a um momento de dor, a alguma situação, a uma tristeza, alguma notícia ruim. E eu quero te incentivar hoje a sair desse cativeiro de tristeza, porque o Senhor te ama. E a misericórdia dele já se renovou e amanhã vai ser diferente. E a alegria do Senhor, ela te fortalece. De repente, você já experimentou essa alegria e essa chama ela foi apagada, mas é um tempo de restauração. Assim como foi com Jerusalém, Neemias conseguiu reconstruir, porque a alegria do Senhor o incentivou, o ajudou, o motivou aquele povo a seguir em frente. Nós precisamos seguir em frente. Outra história que eu gosto muito, e antes disso em Filipenses diz que alegre-se sempre no Senhor, novamente, alegre-se sempre no Senhor. A nossa alegria ela não pode estar condicionada a circunstâncias que estão à nossa volta, como eu já falei antes, nem por pessoas. Nós temos que nos lembrar que a nossa alegria ela vem do Senhor. Pessoas vão te decepcionar e eu também um dia posso te decepcionar, mas a gente tem que se lembrar que as nossas expectativas têm que estar no Senhor. A alegria também é um fruto do Espírito. Foi me dado um tema de um vídeo para fazer, mas eu sou uma negação com isso. Meu Deus, hoje para fazer o story, gente, vocês não têm ideia.
Mas Deus está trabalhando nisso, né? E aí, fugiu o assunto. Mas então, eu estava falando do Stories, né? Tive essa dificuldade, mas o Senhor me ajudou, né? E, sabe, muitas vezes nós nos esquecemos de nos alegrar com as pequenas coisas, com as pequenas conquistas. Nós queremos muitas coisas. Ai, meu Deus, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Mas a gente vê muitas pessoas que têm tudo isso e muito mais, mas não conseguem ser alegres. Eu vivo num ambiente onde pessoas têm tudo, mas ainda falta. Quanto mais tem, mais querem. Quanto mais tem, mais querem. Quanto mais tem, aquilo não é o suficiente. Aquilo não é o suficiente, mas eu e você, a gente precisa se lembrar que a alegria do Senhor é que preenche todas as coisas. E aconteceu algo há quase um ano atrás, e eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai ser de nós agora? Algo grave. Eu já devo ter compartilhado aqui. E eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim, né? E foi, como eu disse, foi me dado um tema, né? Para falar, fazer um vídeo. Ai, como o mundo te vê, cristão. Eu falei, nossa, facinho, né? Facinho, mas não é um tema difícil, é fácil. Mas aí eu fiquei encucada, eu falei, nossa, mas o negócio não sai nem para pôr aqui no papel, porque a gente é um espelho. O mundo vê aquilo que a gente passa. Se a gente fica mendigando alegria, se a gente fica triste, as pessoas, nossa, ser cristão é ser triste? Ser cristão é isso? Ser cristão é aquilo? Muitas vezes eles estão respondendo aquilo que a gente está mostrando para eles. Sabe? Então, no meio a tudo isso, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E quando a gente está triste, está abalado com alguma circunstância, alguma situação, a gente procura resposta em todos os lugares. E eu vi essas pessoas procurando resposta em todos os lugares. Mas eu sempre, né? Falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, né? E me veio muita história de Esther. Esther foi levada ao palácio, né? Todo aquele concurso de beleza, aquela coisa linda. E chega um momento, depois que ela já está casada com o rei, que querem a cabeça dos judeus, né? Uma tramóia lá. Leia o livro de Esther, gente, é bem legal. Então, o tio de Esther fala, Esther, quem sabe não é para esse momento que Deus te colocou aí? E de repente você está falando assim, Deus, eu comecei o ano de 2020 cheio de planos, eu pedi direção, até mesmo de Deus, para fazer um curso, para me colocar num relacionamento, e está acontecendo tudo isso. Mas o Senhor está falando, ei, quem sabe não foi para este momento que eu te coloquei neste lugar? Nessa empresa, nesse trabalho, nesse curso, com essas pessoas, não foi para este momento que eu te coloquei neste lugar, para você levar palavra de salvação, palavra de alegria, de esperança, de amor, de conhecimento de Deus. Quem sabe não foi para este momento, você que está me assistindo, que Deus te colocou nessa família, para que você possa demonstrar o amor e a alegria do Senhor. Quando nós aceitamos a Cristo, as coisas não mudam como numa varinha mágica, né? A gente vê esse povo fazendo TikTok, o espelho, nossa, você vai fazer, não é igual. Você toca a musiquinha, não faz, o challenge de maquiagem. Não é assim, mas é um processo. E nesse processo nós crescemos, e nesse processo o Senhor nos coloca em lugares específicos para a gente resplandecer a glória dEle, a alegria e o amor. Então não desista, continue firme. Jeremias, eu também amo a história de Jeremias. Jeremias, como todos sabem, assim como Neemias, era um profeta. E ele profetizou várias coisas através de Deus, né? Deus mandou a palavra, que era para o povo se arrepender. E ele mesmo foi, né, procurado, foi preso, passou por muitas injúrias. Mas algo que a gente vê na história de Jeremias, que é muito, muito legal, e a gente pode transcrever isso para os nossos dias, é que mesmo no momento de crise, a cidade cercada pelo exército, ele profetizava que a cidade ia ser destruída. Sabe o que ele fez? Você vai falar, ele chorou? Possivelmente. Ele ficou triste? Também. A gente vê em Lamentações de Jeremias, né? Tantas coisas, né? Mas sabe o que ele fez? Ele comprou um terreno. Como assim? Ele comprou um terreno na cidade que ele profetizou que estava sendo destruída? Sim. Porque ele não estava vendo agora, ele estava vendo depois. Mesmo que as coisas não mudem, você tem que levar e continuar com a esperança. Em Lamentações de Jeremias tem um texto que diz que eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Tudo aquilo que me traz esperança. Então ele foi lá e comprou um terreno.
Ele fez tudo bonitinho, como manda o figurino lá da época. Fez o contrato, pesou as moedas, colocou o contrato no jarro para durar, porque a umidade fazia com que o papel durasse por mais tempo. Imagina as pessoas falando, Jeremias, você é louco? Você profetizou que a cidade vai ser destruída e você vai lá e me compra um terreno na cidade que vai ser destruída. Quem que faz isso? Quem que vai comprar um prédio na planta e você recebe, de repente, a notícia que está condenado o prédio? Você vai continuar naquele investimento? Você vai no mercado básico, você escolhe a fruta que está mais bonitinha, que vai durar mais. Não é verdade? Você vê a validade do produto. E ele foi lá e compra um terreno. Que a gente possa ser como Jeremias. Mesmo em meio ao caos, às desilusões, às incertezas, nós precisamos colocar os nossos olhos no futuro. Eu ouvi algo, algum tempo atrás, e o Senhor me trouxe mais um plus, né, sobre isso. Para quem não sabe, né, de repente você não dirige, mas se você dirige tão bem quanto eu, né, Camille? É outra história, gente. Mas no carro tem o para-brisa, que é o... Me corrija se eu estiver errado. Tem o para-brisa, não tem? Tem o para-brisa. Que é a parte da frente, é grande, para você olhar para frente quando está dirigindo, não ficar distraído, né? Por isso que ele é grande, para você ter uma visão ampla, tem uns carros que são maiores, enfim. Mas também tem o espelho retrovisor, que é para você olhar para trás, para você passar de faixa com segurança, tem os espelhos de apoio. E tem muita gente que fica olhando para esse espelho retrovisor. Mas sabe, quando você está dirigindo e numa rodovia, numa rua, você tem que olhar para frente, você precisa olhar para o para-brisa. E é para frente, o Senhor está nos convidando a olhar para frente. Mas tem pessoas presas a esse pequeno espelho, que é um espelho pequeno. Eu não estou dizendo que ele é insignificante ou sem importância, pelo contrário, ele tem importância para que você possa dar alguns passos com segurança, fazer algumas coisas com o carro com segurança. Mas você precisa olhar para frente. Porque se você quiser ir para frente, você tem que olhar para o para-brisa. Se você ficar preso num retrovisor ou num espelho pequeno, só olhando para trás, você vai se entristecer. Você não vai conseguir se lembrar, você não vai ter uma visão do futuro. Sabe, pega o seu carro, você, né, viaja, vê tanta coisa bonita. Você fica olhando para trás? E o Senhor está falando para você, olha para frente. Faça planos para o seu futuro, compre um terreno, invista em você, em cursos. Mas traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória, jovem, aquilo que te traz esperança. A gente teve umas visitas rápidas semana passada. Se você está assistindo, recebeu nossa visita. Sabe que a gente fez com muito carinho. Se você ainda não recebeu, prepare-se. Pode ser qualquer dia, como a volta de Cristo, qualquer dia, qualquer minuto, no piscar de olhos. Mas a gente deparou com muitos jovens animados. A intenção era dar um susto realmente. Mas alguns jovens tristes, a gente não conseguiu encontrar alguns jovens nas suas casas, mas a gente via uma situação assim de desânimo. Isso me incomodou muito. Isso me incomodou muito. Jovem, a palavra diz que você e eu somos fortes. E nós já vencemos o inimigo. Então, seja qualquer sentimento que esteja te trazendo desânimo, tristeza, falta de esperança, de expectativa em você ou no seu futuro, eu quero te dizer que há esperança. Eu quero te dizer para que você venha trazer à memória aquilo que te traz esperança. Os planos que você fez, que você já entregou a Deus, continue sonhando com Ele, continue confiando que o Senhor vai fazer. Porque Ele tem o melhor por nós. É um momento. Ter um momento de, como eu falei, todo mundo vai passar por isso. Mas nós não podemos ficar presos a essa situação. Jeremias não ficou, Neemias não ficou, e se você for ver na Bíblia, tem muitas outras histórias de pessoas que tiveram situações adversas, num contexto muito, às vezes, pior do que esse. Cada época tem as suas, né? Cada dia tem o seu mal. Mas eles mantiveram a sua esperança no Senhor. A sua alegria, a sua confiança no Senhor. Como eu disse no culto passado, a gente faz um seguro de vida, né? Ou um seguro de um carro, porque tudo que tem valor a gente quer deixar assegurado. Eu quero convidar você a deixar suas emoções sob os cuidados de Deus. Os seus dias.
De repente você ainda não aceitou a Cristo, você se afastou, você está passando por esse momento, você não consegue orar. Independente do que você está passando neste momento, tem solução para você. E a solução é Jesus. Enquanto tiver Jesus, ainda tem solução. Então você tem que se apegar a isso, à esperança. Deus entregou o seu Filho para que você hoje pudesse viver dias de alegria, dias de paz e não de mal. Independente do contexto que você esteja inserido. As coisas não mudaram porque eu estou aqui ministrando sobre alegria. As coisas não mudaram desde que... Continua, os problemas estão lá, o trabalho está lá, está tudo lá, gente. Mas eu decidi, você precisa decidir ser feliz no Senhor. Sabe, é uma decisão como o filho pródigo. Ele estava lá comendo com os porcos, na rabeira da cadeira alimentar, estava lascado. Mas ele decidiu, mas ele não somente decidiu, mas ele tomou uma ação sobre a decisão dele. Não deixe para amanhã, para você viver o extraordinário do Senhor na sua vida. Não deixe para amanhã, para você decidir deixar essa tristeza para lá, decidir mudar o seu futuro. Decida e haja sobre essa decisão. Vai vir muitos empecilhos, mas você precisa caminhar. O pastor Douglas sempre, ele pergunta, e aí, tá alegre, tá feliz? Aí a gente vem meio assim, hoje tá mal menos, hoje tá não sei o quê. Mas ele me ensinou algo que muitas vezes a gente não está animado, não está super feliz, mas a gente precisa estar determinado. Você precisa estar determinado a ir para o céu, determinado a viver uma vida com Deus, determinado a fazer o melhor, a obedecer, a crer na palavra, a levar Jesus para as pessoas. Eu e você precisamos estar determinados a viver uma vida íntegra com Jesus. Amém? Está ficando animado aí na sua casa? Eu cheguei super animada aqui, os meninos ensaiando, a gente ficou mais animado ainda, porque a alegria do Senhor, ela nos fortalece. Obedecer ao Senhor alegra o coração dele e ele nos fortalece. De repente você está desobedecendo, mas eu quero convidar você a ter uma vida de alegria no Senhor. Uma vida de paz no Senhor. Que só Ele pode fazer isso. O caos vai continuar, mas se você está com o Senhor, você vai ter paz, vai ter alegria. Você precisa estar determinado a mudar a sua vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, já diz um ditado. O que você pode fazer agora. Eu quero convidar você a orar ao Senhor nessa noite. De repente você passou um dia, uma semana, um mês, esse ano, tá? Não preciso nem ser muito, né? A gente ficou super alegre, todo mundo na igreja, 30%, mas a gente ficou super alegre que a gente ia estar aqui. De repente, não vai. Tá igual aquele meme, né? No começo podia abrir, agora não pode mais. Tá igualzinho. Mas nós estamos confiando no Senhor, porque a palavra do Senhor diz que nós já vencemos. Que a igreja do Senhor, ela vai continuar triunfante e brilhante. E você não pode desanimar, porque o Senhor conta comigo e com você, para que a alegria do Senhor continue nessa terra. Nós somos pequenos cristos. O Senhor nos deixou uma missão de levar a palavra, o amor, a alegria, a paz. De repente você está, não, Fábio, aqui está good vibes, aqui está 100%, estou show, está sensa show aqui, amém, top, que continue assim. Mas você tem a missão de levar essa mesma presença para outras pessoas. Você tem a missão de levar a presença para a sua casa, para o seu trabalho, a presença do Senhor, a alegria do Senhor. Que você possa se fortalecer nessa palavra, que o Senhor possa encher seu coração de alegria, de ânimo. Eu quero convidar você a orar. De repente você fala, Fabíola, eu nunca experimentei essa alegria. Eu conheço a alegria das drogas, do álcool, eu conheço a alegria da balada. Eu estou muito triste porque eu estou indo na balada, mas eu quero convidar você, de repente, a experimentar uma alegria que você nunca provou na sua vida, que é de viver na presença do Senhor.